Amém. Queridos, o seu Deus aqui, Ele está falando com o seu povo. É muito importante sempre deixar isso bem esclarecido sobre o Antigo Testamento. Eu sempre falo nisso quando eu vou pregar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento a gente tira lições para a aplicação da nossa vida nos dias de hoje. Então aquilo que Deus falou com o seu povo, ou aquilo que foi manifestado através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis, através dos juízes, nós temos que tirar como lições para a aplicação da nossa vida nos dias de hoje. Já no Novo Testamento nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser discípulos de Cristo. E algo muito importante que eu e você temos que entender é que antes, talvez nem todos que estão aqui serão pastores, nem todos que estão aqui terão algum cargo na igreja, serão obreiros, serão diáconos, músicos, nem todos serão, mas uma coisa todos nós temos que ser: testemunhas de Jesus. Todos nós devemos ser testemunhas de Jesus. E uma testemunha não pode falar daquilo que ela não viu e daquilo que ela não viveu. Se nós falamos sobre Jesus é porque nós vivemos o que Jesus diz. Se nós falamos sobre a palavra de Deus é porque a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus, ela traz a instrução da verdade. Tanto é que quando nós lemos em João 8,37, versículo conhecido por todos, que quando nós conhecemos a palavra, ela faz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Senhor falando ao nosso coração. Temos que entender isso. Porque quando Lucas ele fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai falar, no primeiro livro, quando eu escrevi, que era lá no livro de Lucas, ele diz assim: eu escrevi ali tudo o que Jesus fez e ele falava. Há muitas pessoas que só falam, mas não vivem aquilo que falam. Há muitas pessoas que apenas dizem o que aqui está escrito, mas não convivem, não tem a palavra, não está em seu coração. Mas nós temos que ouvir o que Deus fala conosco nessa noite. E diz assim a palavra: esqueçam tudo isso, não há nada comparado. E esqueçam o quê? O que o seu Deus está falando com o povo de Israel? E lá no versículo 16 ele diz assim: eu sou o Senhor, quem abriu uma passagem no meio das águas, que abriu um caminho seco pelo mar. Qual é essa passagem? Qual é este mar? O Senhor está falando quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles estão no deserto. Aliás, quando eles saíram do Egito e Faraó está perseguindo com o seu exército o povo de Deus, eles chegam diante de um mar. Este mar é o mar vermelho. É uma situação que parece ser impossível, eles não vão conseguir passar por ali. Mas quando Moisés intercede ao seu Deus, o que acontece com o mar? Deus diz: Moisés, pega o teu cajado, toca nas águas. Quando ele toca o cajado nas águas, o mar se abre. O mar se abre e eles passam em terra seca. E isso aconteceu, isso foi um milagre, isso foi uma manifestação da glória de Deus. Mas o que Deus está falando? Esqueçam do que passou. Aquilo que eles tinham vivido era algo bom ou era algo ruim? É algo bom. Mas Deus está chamando a nossa atenção, meus amados. Não vivam no passado. Não vivam as experiências apenas que vocês tiveram no passado, no início da sua caminhada com Cristo. Deus está nos chamando para viver algo novo. Esse não é um tempo
recuarmos. Este não é um tempo para nós pararmos. Esse é um tempo para nós avançarmos. E o alvo é Cristo. Muitas pessoas estão parando pelo caminho. Muitas pessoas estão retornando aos maus costumes. Muitas pessoas estão voltando aos prazeres do mundo e deixando a voz de Deus que ecoa nos corações. Nós precisamos esquecer daquilo que passou e viver experiências hoje. Algo novo hoje. A palavra nos diz e nos ensina que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Jesus não é apenas do passado, Jesus é hoje. E o dia que nós temos que viver e tomar uma direção e tomar uma determinação, um posicionamento para nós, não é amanhã. Porque o que depende do amanhã não depende para nós. Nós nos planejamos para o amanhã. Nós nos planejamos para o mês que vem. Mas nós não temos certeza nenhuma do que vai acontecer. Porque não pertence a nós o dia de amanhã. Pertence a Deus. O dia que nós temos que mudar tem que ser o dia de hoje. Quer um exemplo disso? Ninguém consegue emagrecer se for dizer segunda-feira eu começo a academia. Você emagrece quando você deixa de comer hoje. Aquela lasanha, estrogonofe, né, de noite, uma pizza. Você deixa hoje de comer para emagrecer. Assim por diante. Quantas vezes a gente já planejou? Oh Senhor, eu vou fazer um regime, daqueles regimes fortes. Não é? Segunda-feira. E nunca chega segunda-feira, não é? Chega terça, chega quarta, chega quinta, chega não aponte o dedo para mim, sim. Chega domingo, mas não chega segunda-feira. Por quê? Porque isso é um exemplo de decisão. Não adianta, amados, temos que tomar uma decisão. E Deus está falando, se esqueça daquilo que passou. Há um ditado aí fora que diz, quem vive de passado é museu. Há pessoas que vivem experiências lá do passado, no início da caminhada com Jesus. Ah, meu irmão, não sabe o que aconteceu lá na primeira igreja, vou dar exemplo da primeira igreja. Lá na primeira igreja de União da Vitória, os milagres aconteceram, quantas coisas. Irmãos, Deus quer fazer maravilhas hoje. Este é o momento. E Deus disse, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Glória a Deus. Vejam, eu já comecei. Vocês não perceberam ainda? Amados, tem coisas que Deus já está fazendo na nossa vida. Ou você acha que é por acaso que você está se doando mais a Deus, que você está orando mais, que você está lendo mais da palavra, que você pega e escuta algumas canções, você fala, nossa, mas eu estou conseguindo interpretar essa canção de uma forma diferente. É Deus que está te preparando para algo novo. Amém. Novo. Quando chegar o momento, você vai dizer assim, pá, mas eu não estou preparado. Não, Deus já te preparou. Amém. Deus já te preparou. Amém. Uma coisa muito importante é entender, amados, Deus não chama os preparados. Aleluia. Porque se fosse assim, começava pelos músicos, não é? Nós. Deus escolheria profissionais aí de fora. Amém. Quem Deus escolhe? Aqueles que querem se preparar. Amém. Então, amados, ouça com atenção. Deus dizendo, vejam, eu já comecei, não percebem? Nós estávamos no encontro de homens, agora quarta-feira, 7 de setembro. Deus falou muito ao meu coração. Eu anotei muitas coisas. Deus falou muito ao meu coração. E algo que me chamou muita atenção foi quando o pastor Fábio, ele foi ministrar a palavra, a última mensagem. Meus irmãos, que palavra! Eu recebi com muito amor aquilo, porque eu sabia que era Deus falando comigo. Ele falou de Ezequiel 1, ele disse que, olha que interessante, na visão de Ezequiel, ele fala que ele viu
ele tem uma visão de Deus e ele vê um ser com 4 rostos. E se você procurar um pouquinho sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, você vai ver que cada um dos símbolos estão baseados no Evangelho de Cristo, que foi inspirado, que é algo que Deus deu ao coração, que Deus revelou ao coração da Aimee, a nossa fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, sobre esta mensagem dos 4 rostos. A cruz, que significa que Jesus Cristo salva, o rosto de um homem, não é? Que Jesus batiza com o Espírito Santo, um rosto de leão, como autoridade, como aquele que tem autoridade sobre todos, não é? A coroa, que simboliza a águia, como aquele que voltará e que não tem predador acima de... Não tem predador a águia, não é? E quando fala em relação ao cálice, falando do boi, o rosto de boi, que simboliza aquele que leva os nossos fardos e aquele que pode curar, que simboliza também a cura. Mas quando ele começa a dizer sobre esses rostos, eu fiquei impressionado. Porque ele disse assim: eu estou quase 30 anos servindo a Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular. E Deus um dia me deu uma visão, que cada rosto simboliza um momento das nossas vidas. Cada rosto simboliza um tempo da nossa vida. Então todo aquele que chegou a Jesus um dia, ele tem o rosto de homem. Ele vai viver um tempo bom, ele vai viver um tempo de alegria, ele vai viver um tempo recebendo as bênçãos de Deus. Mas vai chegar um momento da sua vida que ele vai ter que mudar de rosto. Ele vai ter que colocar um rosto de autoridade. Só que para que ele mude de rosto, tem um processo. E esse processo tem uma primeira etapa chamada de rejeição. Então ele vai ser rejeitado por pessoas, ele vai ser rejeitado por causa do Evangelho, por causa da busca de Deus, amigos, familiares, pessoas mais próximas dele, vai rejeitá-lo. Só que ele precisa passar por este processo para trocar de rosto. É fases da nossa vida. E meus amados, isso é tão sério que acontece. O que acontece com José? A Bíblia diz que José, ele foi o maior governador. Sim, foi o maior governador da face da terra. Porque ele, através de um sonho que o faraó teve, ele previu uma seca. E ele previu um tempo de 7 anos de seca e 7 anos de paz, de alegria. E sendo assim, como se fosse nos dias de hoje, alguém previu um coronavírus. Olha, que maravilha que seria isso. Previu que aconteceria um desastre no meio do mundo. E essa pessoa foi lá e revelou um sonho que veio de Deus, que foi José. Mas José, amados, foi vendido pelos seus irmãos, foi rejeitado pela sua família. José, ele foi vendido como escravo. Depois, quando ele está lá na casa de Potifar, ele é condenado por algo que ele não fez, ele é preso. Mas ele passa por todo este processo de rejeição, porque ele tem que mudar de rosto. E ele vai ser o governador, abaixo apenas de Faraó, lá na frente. Só que sabe o que me chama a atenção? Que quando os seus irmãos vêm até a frente de José, ele como governador, a Bíblia diz que ele conheceu os seus irmãos pelo seu rosto. Mas os seus irmãos não o conheceram, porque José não tinha mais o mesmo rosto. Amém. O triste é, amados, que muitos de nós estão com o mesmo rosto. E Deus está chamando a sua igreja para mudar de rosto, um rosto de autoridade, um rosto de leão. Autoridade. O Senhor não te chamou apenas para você continuar da mesma forma. Não, Deus te chamou para mudar, para tomar decisões que vão mudar o rumo da tua história, da tua família. O que Deus tem para você e para a tua família é algo que vai além de você. Deus quer deixar um legado para você.
Esse legado vai passar pelos teus filhos. Esse legado vai passar pelos teus netos. Esse legado vai chegar até a 4ª geração e mais, assim por diante. Porque Deus tem algo grande para nós. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Mas nunca se esqueça, meus amados, existe um processo que nós não podemos negar isso. Porque se José soubesse do processo, ele jamais assumiria essa posição. Mas entende-se o seguinte: o número 7 é um número de Deus. Em 7 dias, a Bíblia diz que Deus, isso é interessante também, Deus disse, em 4 dias, criou os céus, criou a terra, criou a lua, o sol e assim por diante, em 4 dias. Mas quando fez o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem. Nos 4 dias anteriores, ele disse pela sua palavra. Quando ele vai em relação ao homem, ele fez o homem com as suas mãos. Isso é muito interessante, porque daí nos 6 dias, quando ele conclui todas as coisas e vê que há perfeição em todas as coisas, no 7º dia ele descansa. O número 7 é um número muito maravilhoso, é um número de Deus. Nós vemos que quando Naamã, ele recebe a ordem do profeta Eliseu, Eliseu, não é? Eliseu, ele diz assim, vai e mergulhe 7 vezes, para que o teu milagre aconteça. Quando Naamã vai, ele tem a sua lepra, no 6º mergulho nada acontece, mas quando no 7º ele desce, o milagre acontece, porque o número 7 é um número de perfeição, é um número da porta dos milagres. Meus amados, é muito importante entender sobre isso, porque a Bíblia também vai falar dos 7 anos de José, vai falar do número da perfeição, vai falar de 7 castiçais, vai falar de 7 e assim por diante. O que importa entender é o seguinte: a Igreja do Evangelho Quadrangular completou agora 71 anos, não é? 70 anos? Vai completar 71. Vai completar 71. Ou seja, é o número que está demonstrando o avivamento que Deus tem para nós nesses dias. Amém. Meus amados, eu acredito que o último avivamento vai acontecer no Brasil. Assim como teve o avivamento lá na Rua Azusa, assim como teve grandes avivamentos na Europa, o último avivamento vai acontecer no Brasil. Glória a Deus. E nós temos que estar preparados para isso. Amém. Quem que vai participar do avivamento? A igreja. A igreja. Aqueles que esquecerem das coisas boas, das coisas ruins também, mas querem viver algo novo com Deus. E só para encerrar, não quero alongar muito aqui, a Bíblia diz assim: abrirei um caminho no deserto, no meio do deserto. É interessante isso, porque aquele que foi o precursor, aquele que abriu o caminho no meio do deserto, para quem? Para Jesus. Aquele que foi alguém que praticamente, eu posso dizer assim, que foi uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento se encerra através de João Batista e inicia o Novo Testamento. João Batista, aquele que era o Nazireu, que foi, o seu nome não foi por acaso, o próprio anjo Gabriel assim disse para o seu pai que era Zacarias, né? Zacarias era o seu pai. Deus disse para Zacarias que o nome do seu filho. E é interessante porque Zacarias e a sua esposa já eram velhos. E a Bíblia diz que lá em Lucas 1, a partir do versículo 5 em diante, que através da oração de Zacarias e da sua mulher, Deus ouviu a oração deles. E mesmo na velhice, o anjo Gabriel vem e diz: você, a sua mulher, irá gerar um filho. Isso é interessante. E esse filho você vai colocar o nome dele de João, porque haverá uma unção grande sobre a vida deste filho. E eu quero que você abra comigo. Vamos abrir lá para a gente ler só esse pedacinho rapidinho, daí nós já... Vamos lá, para entendermos aqui. Lucas 1. Lucas 1. Vamos lá, vamos ler o texto.
18. Ó, a partir do versículo 18, exatamente. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Pois eu já sou velho. E minha mulher também é de idade avançada. Então o anjo respondeu: eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus. Foi Ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerem, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente ele saiu, ele não conseguia falar. Então imagine, alguém que está falando e vai sair de um local e não consegue falar com essa moça, ele não sabe gesto ainda, ele não era mudo. Então ele começa a falar, tenta explicar para as pessoas o que aconteceu ali, mas eles não estão entendendo, mas sabem que foi uma manifestação de Deus. Zacarias recebeu uma palavra, disse: ó, teu filho, mesmo na tua velhice, mesmo você já sendo velho, a palavra vai dizer no versículo 15 diante ali, que Deus ouviu a oração deles, de Isabel e de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele tinha um compromisso diário que cumprir com as suas funções de sacerdote, e quando ele honrava a Deus com isso, Deus, e a Bíblia vai dizer ali no versículo 5 ou 6, eu não me lembro, que diz assim, ó, que este casal, tanto Isabel quanto Zacarias, agradavam a Deus com as suas atitudes. Amém. Eram pessoas fiéis, vai dizer assim, que eles eram fiéis em tudo que eles faziam, pois obedeciam à lei do Senhor. Eles obedeciam. E pela obediência a Deus e por cumprir com a palavra, por aquilo que era dito na lei do Senhor, eles vão receber um milagre. Amém. Algo novo vai acontecer. Só que o interessante é que esse algo novo vai mudar a história. Esse algo novo vai deixar um marco na vida, não somente de Zacarias, mas no legado de Zacarias. Porque ele talvez não imaginava, mas o seu filho era aquele que iria preparar o caminho para o Messias. E é muito legal isso, meus amados, porque o que Deus tem para nós é algo que vai mudar a nossa geração. É algo que vai mudar a tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, aquele que está vindo ali, talvez você velhinho já, aquele que está vindo ali, ele mudou. E através dessa mudança, através de uma decisão na vida dele, a família dele hoje é honrada. Os filhos dele lembram dele e dizem: oh, meu pai era velhinho, mas era um homem de oração, era um homem de Deus, era um homem respeitado, era um homem que deixou um legado, é alguém que as pessoas lembram. Meus amados, João Batista vai ser aquele que foi o precursor. E nós também somos aqueles que somos precursor, né? Mas agora não dá, preparando o caminho para o início da caminhada de Jesus. Nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Nós temos que entender algo muito importante. Não vai dar tempo de falar mais, porque eu falei muito antes aqui. Mas João Batista tem uma grande missão. E a maior missão da igreja hoje, qual é a maior missão da igreja? A nossa missão: ide e pregar. A maior missão da igreja é pregar, testemunhar as boas novas de Jesus. João Batista vai ser aquele que vai indicar assim, bem claramente: você tem que se arrepender dos seus pecados. Ei, você que está aí, vai vir muitas pessoas ouvirem a palavra. Está errado. Vai chamar alguns de raça de víboras, vai chamar outros de serpente. Imagine se chega um pastor e diz assim: ô víbora, ô serpente. O que você ia fazer, meus amados? Ia querer lutar com o pastor. Mas, amados, alguém que tem autoridade espiritual, e quando eu puxo novamente o gancho nisso, autoridade espiritual,
rosto de autoridade. Anda com a cabeça erguida, sabe quem ele serve, sabe quem é o seu Deus. Aleluia. Tem autoridade espiritual para chegar e dizer: ei, meu amado, não é assim que funciona. Toma uma decisão diferente, muda a tua situação, porque está errado. Nós todos somos servos de Deus. E todo servo sabe que tem que ter um coração sensível para ouvir o seu mestre, o seu Deus. Amém. Jesus ecoou uma mensagem no nosso coração no dia de hoje. Escute isso. Esse é o momento de nós esquecermos aquilo que vivemos no passado. As dores, as tristezas, as mágoas, os erros. Esse é o momento de esquecermos as coisas boas que nós passamos. Agora é o momento de nós vivermos algo novo. Imagina o povo que Deus estava falando: esqueçam quando eu abri o mar vermelho. O que a gente viveu de grandioso? Meus amados, Deus está nos chamando hoje para viver algo novo. Este é o momento de nós avançarmos. Nós temos 3 situações que vão acontecer ainda nesses meses que vão antecedendo esses meses. Vão acontecer. Vamos ter a política, vamos ter a Copa do Mundo, o que mais? Política, Copa do Mundo, Flamengo campeão. Teremos várias coisas assim. Vai demorar. Mas são decisões muito importantes que nós teremos que tomar. Não da Copa do Mundo, porque não tem nada a ver com nós, mas principalmente da política. Temos que entender isso. Porque se você estudar um pouquinho, que lá quando Herodes manda matar todos os filhos nascidos, é Herodes, né? É Herodes. Manda matar todos os nascidos, as crianças, os primogênitos. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não queria que ninguém assumisse o seu trono, o seu lugar. Você estuda um pouquinho da história e você vai perceber que ele mandou matar a sua sogra, mandou matar todos os familiares da sua mulher, ele mandou matar até mesmo seus 2 filhos, porque ele não queria que ninguém tomasse o trono política. E quando ele ouve falar de alguém que era o rei, Jesus, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que matar. Essa pessoa não pode assumir um legado. Meus amados, nós temos algo muito importante nas nossas mãos, sabe? As pessoas não brincam com isso. O voto tem um poder muito grande. É uma decisão que nós tomamos. Há uma unção nisso. Amém. Sabe por quê? Finalizando aqui. Quem que quis o rei Saul? Foi o povo. O povo quis algo que era normal nos outros povos. O povo de Deus, o povo hebreu, ele vai dizer o quê? Eu quero para nós também ser igual é lá nos outros povos. Eu quero monarquia para nós. Até então eram juízes. Então Deus fala com Samuel, se é a decisão deles, ok. Mas só que Deus deixa bem claro uma coisa. Se este rei pecar, se este rei falhar, quem que vai assumir as consequências desse ato? São as pessoas que decidiram tomar essa decisão. Meus amados, teu voto é muito importante. Quem você coloca lá, as consequências vão vir sobre nós. Então é muito importante isso, amém? Coloca-se em pé, eu vou orar por você. Ouvimos a palavra de Deus.